Nós vamos, nesse momento, continuar o estudo da Palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, e eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Nós estamos expondo essa carta e já estamos nessa jornada, já faz algum tempo, né? E essa é uma jornada abençoadora, ver a palavra de Deus sendo aberta diante dos nossos olhos e os ensinamentos sendo trazidos a nós. E mais do que isso, nós percebemos que os ensinamentos da palavra de Deus são extremamente atuais, porque os valores bíblicos são supraculturais, estão acima da cultura, estão acima do tempo, portanto eles são válidos para todas as épocas, são valores transcendentes, que não estão presos ao tempo nem uma cultura determinada. Os valores da palavra de Deus são válidos para todas as épocas, e nós precisamos nos firmar nesses valores, para que a gente não caia, meus irmãos, no engodo e no engano do pragmatismo, ou seja, fazemos aquilo que é prático, do utilitarismo, fazemos aquilo que é útil, e do subjetivismo, onde não se sabe o que é verdade e cada um constrói a sua conforme os seus interesses, conforme a cultura vai determinando os costumes. Então nós precisamos das balizas da Escritura, nós precisamos dos pilares da Escritura nos orientando em todas as áreas, inclusive na maneira como devemos proceder no âmbito do casamento. Então, vamos ler o texto que nos diz assim, 1 Pedro 3, de 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Até aí. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre qualquer assunto, pelo menos diante de nós se apresentam duas possibilidades. Eu estou falando, nós, servos de Deus, cristãos, que temos os valores de Deus como referência ou referenciais para as nossas vidas. Nós temos a prática da cultura, né, aquilo que se estabelece como convenção, como padrão de comportamento, como inconsciente coletivo, aquilo que é senso comum. Então, existe um certo acordo, existe um certo contrato social, existem convenções. Então, diante de nós se apresenta essa primeira possibilidade, e do outro lado nós temos os valores de Deus para as nossas vidas. E a pergunta que nós devemos fazer de maneira sincera no nosso coração, quando nós lidamos com questões especialmente comportamentais, questões de valores, de conduta, moralidade, ética,
quem determina para nós aquilo que é correto e aquilo que não é correto? Ou seja, nós seguimos a cultura, as tendências, os comportamentos, que são mutáveis. A gente pega, você pode analisar qualquer tipo de comportamento humano, e eles vão sendo modificados com o passar do tempo. Então, algumas práticas que eram comuns numa determinada época, com o passar do tempo, através de convenções, não convenções propriamente formais, mas os padrões de comportamento vão mudando de maneira dinâmica, sem que as pessoas formalmente sentem e digam: a partir de hoje nós vamos nos comportar assim. Então, a questão comportamental, ela é dinâmica, então ela vai acontecendo de maneira natural, essas mudanças vão acontecendo. Então, nós temos de um lado esse tipo de compreensão, de percepção da realidade, e do outro lado nós temos os valores da palavra de Deus. Qual desses dois caminhos nós devemos seguir? Eu entendo que é importante fazer essa reflexão logo no início aqui do nosso estudo, porque esse assunto que nós vamos tratar hoje, ele está, talvez mais do que nunca, em discussão entre as pessoas, e isso saiu do nível acadêmico, essa discussão quanto ao papel da mulher na sociedade, o papel da mulher no âmbito do casamento, o papel do homem na sociedade, o papel do homem no contexto da família. Então, essa discussão saiu dos ambientes acadêmicos e elas desceram, passaram pelas discussões políticas, e elas têm tomado conta das ruas, das redes sociais, e as pessoas falam o tempo todo sobre isso. Então, quando a gente pensa especialmente sobre o papel da mulher, qual é o papel da mulher? Quem define o papel da mulher? No contexto do casamento, pegando um recorte aqui dentro desse assunto que nós estamos tratando hoje. É a cultura que determina a maneira como nós elaboramos e pensamos sobre esse assunto, ou é a cultura? É a escritura ou a cultura? É Deus quem determina, que modela a nossa maneira de pensar e de compreender esse assunto, ou é a cultura? Com respeito ao papel do homem, nós vamos ver que ao longo da história houve desvirtuamentos, uma má compreensão do papel da figura do homem como chefe da casa, como cabeça do lar. Quem é que determina isso? É a cultura ou a escritura? Então é importante a gente fazer essa reflexão, porque quando a gente entrar nos pontos aqui, é importante que você estabeleça como parâmetro de comparação o que Pedro vai tratar aqui, a própria Escritura, aquilo que já foi estabelecido antes e que Pedro está apenas repetindo aqui. É importante que você tome como parâmetro de comparação a própria Escritura e não a cultura. Sabe por quê? Porque se você tomar a cultura como parâmetro de comparação, você vai ver que há um distanciamento muito grande. E aí você vai, de repente, achar que a Escritura, nesse assunto, ela não tem nada a contribuir para os nossos dias. Porque o pensamento bíblico a respeito desse assunto é completamente no sentido contrário daquilo que se estabelece hoje como convenção social, tá? Ou convenção cultural a respeito do papel do homem e da mulher no contexto da família e da sociedade em geral. É importante que a gente entenda o capítulo 3, como eu falei a semana passada, no contexto daquilo que Pedro está tratando no capítulo 2. Nós vimos aqui que o assunto da submissão é recorrente na carta de Pedro, especialmente na primeira carta. Então, Pedro fala de vários tipos de sujeição, e nós podemos ver isso a partir do versículo 18, do capítulo 2. Sede submissos, servos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então, Pedro começa a estabelecer aqui uma série de relações, mostrar, melhor dizendo, uma série de relações humanas onde o princípio da submissão precisa ser obedecido, precisa ser observado. Então, é nesse contexto que nós precisamos entender o capítulo 3, do verso 1 ao verso 7.
Uma outra questão que nós precisamos observar é que Pedro fala no capítulo 2, versículo 11, que aqueles irmãos eram forasteiros, eram cidadãos dos céus. Ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então, como eu disse a semana passada, é possível que alguns desses irmãos, a partir dessa observação de Pedro, de que eles são estrangeiros, são forasteiros, portanto, não são cidadãos dessa pátria definitivamente não são, eles são cidadãos dos céus. Alguns podiam pensar que as suas responsabilidades, do ponto de vista do aqui e agora, tinham se encerrado. Já que nós não somos daqui, nós não precisamos fazer absolutamente nada que está relacionado a este mundo. E Pedro diz: não, vocês precisam cuidar do coração de vocês, capítulo 2, versículo 11, cuidem do próprio coração. Vocês precisam cuidar do procedimento de vocês entre os incrédulos, vejam como vocês andam prudentemente, porque o comportamento de vocês vai definir a maneira como as pessoas olharão para o cristianismo e para a fé de vocês. No versículo 13 até o verso 17, Pedro fala da necessidade da sujeição às autoridades. E ele diz que toda autoridade foi constituída por Deus e, portanto, nós devemos nos sujeitar a elas. Nós fizemos uma observação de que o mesmo Pedro que disse que nós devemos nos sujeitar às autoridades, foi o mesmo que disse em Atos que quando essas autoridades nos impõem regras, leis e normas que contrariam a palavra de Deus, nós precisamos contrariá-las. Nós precisamos nos insurgir contra elas. Então, a autoridade deve ser obedecida, a autoridade civil, eu estou me referindo aqui, a autoridade religiosa, qualquer tipo de autoridade, deve ser submetida, obedecida, enquanto ela não fere valores importantes da palavra de Deus. A semana passada nós vimos do versículo 18 até o versículo 25, Pedro orientando sobre aqueles irmãos como eles deveriam proceder diante dos seus patrões. Eles deveriam se submeter a eles. Então é nesse contexto que a nossa passagem se encontra. Sujeição mútua. E agora Pedro vai falar sobre o relacionamento do cristão no contexto da família. Pedro já disse que eles eram salvos, foram salvos, estão salvos, foram eleitos por Deus na eternidade. Isso é um ponto, isso é um fato que não pode ser questionado, porque Deus os guarda com as suas próprias mãos, capítulo 1, versículo 5, Deus os cerca. Agora, essa salvação, esta fé, precisa ser demonstrada na prática. Então nós vamos ver agora como é que alguém, o marido, a mulher, demonstram que são verdadeiros servos de Deus no contexto do casamento. Em outra ocasião nós vamos falar sobre a questão dos filhos, mas a fé cristã tem impacto, meus irmãos, tem resultados na vida prática, inclusive dentro de casa. Como é que você se comporta dentro da sua casa? Mulheres, maridos, a fé que vocês professam em Cristo pode ser comprovada no dia a dia pelo procedimento de vocês? Será que esta fé entre quatro paredes se demonstra autêntica, verdadeira? A gente precisa refletir sobre essa questão e é sobre isso que Pedro, a palavra do Senhor, vai nos levar a fazer nessa noite. Vamos então para o verso primeiro. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que acompanhasse a exposição que fazemos verso a verso. Pedro começa dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Então observe, Pedro diz aqui: sede igualmente, mulheres, submissas a vosso próprio marido. Ele ainda está falando sobre o assunto sujeição, e agora ele começa a olhar esse assunto dentro de casa. Depois dele admoestar os leitores a serem submissos às autoridades, os escravos serem submissos aos seus senhores, agora ele vem para dentro de casa e diz: mulheres, sejam igualmente submissas. Aqui surge uma discussão. Quando Pedro usa a expressão igualmente, ao que ele está se referindo?
Será que ele está se referindo ao contexto imediatamente anterior, quando ele falou da submissão dos servos aos senhores, dos escravos aos seus senhores? Será que Pedro está dizendo aqui que as mulheres devem ser comparadas aos escravos no que diz respeito à questão da submissão? É claro que não. É preciso que a gente entenda que quando Pedro fala igualmente, ele está se referindo a outros tipos de sujeição que ele mencionou anteriormente. Nós podemos pensar no versículo 2, no capítulo 2, versículo 13, quando ele fala da necessidade da sujeição às autoridades. No verso 18 ele fala da sujeição dos servos aos seus senhores, e agora a esposa também encaixa-se nesse contexto. No capítulo 3, versículo 7, ele vai falar também aos maridos, igualmente. É importante a gente entender que o marido também está no contexto de sujeição a Cristo, e isso tem implicações na maneira como ele cuida da sua família, trata a sua esposa e também os seus filhos. E observe que no verso 8, Pedro vai falar da sujeição, capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer que todos devem se sujeitar. Então, quando Pedro diz as mulheres igualmente, ele não está comparando com os versos imediatamente anteriores, mas ele está comparando com todo o contexto de sujeição que ele mencionou aqui. Agora, é importante a gente destacar aqui, a palavra submissão chega a causar arrepios, né? Quando algumas pessoas ouvem essa palavra, as mulheres, e outras pessoas também, especialmente pela gama de significados ou de conotações que ela nos traz, né? Quando a gente fala a palavra submissão, ela nos remete a vários tipos de compreensão, vários tipos de sentidos. No contexto aqui, o que é que a palavra submissão significa? Antes de dar a definição da palavra, é importante dizer que a submissão não significa aqui submissão em termos de valor, de dignidade. Homem e mulher, diante de Deus, possuem exatamente o mesmo valor, a mesma dignidade. E aí você pode estar se perguntando, mas como assim, pastor? Tem o mesmo valor, a mesma dignidade, se o texto está dizendo que a mulher deve se sujeitar ao marido. Isso não significa dizer que ela é inferior a ele? Não. O contexto, o sentido de submissão, melhor dizendo, o sentido dessa palavra é alguém que se coloca debaixo da missão de outrem, da autoridade de outro. E o que Pedro está falando aqui e trazendo aqui como ensinamento não é algo novo. Pedro está apenas repetindo um preceito que foi estabelecido por Deus lá no início, em Gênesis. E eu gostaria de ler esse texto, Gênesis capítulo 3, versículo 16, porque Deus estabelece o princípio da sujeição, esse princípio perpassa toda a Escritura, é repetido pelo apóstolo Paulo, e aqui na sua primeira carta, Pedro faz questão de reforçá-lo. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Observe que esse foi um princípio estabelecido por Deus. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Algumas pessoas olham para esse texto, capítulo 3, e dizem, mas o princípio da sujeição não foi antes do pecado. Foi antes do pecado. Deus está aqui apenas reforçando após o pecado. Porque o princípio da sujeição, ele precede o pecado. Porque o fato de Deus ter criado o primeiro homem, e o apóstolo Paulo fala sobre isso nas suas cartas, nós vamos ler mais à frente, especialmente na carta aos Efésios e aos Colossenses, o fato dele ter sido criado primeiro, o fato de Deus ter colocado ele como governante, como vice-regente, como diz Van Groningen, né?
como vice-regente de toda a criação, porque o regente é Cristo, Deus é o Criador de todas as coisas, Cristo é o grande regente, gerente, e Adão posto como o vice-regente para administrar. O fato de Deus dar a Adão a atribuição de dar nome aos animais e inclusive à sua esposa, né, chamando-a de varoa, isso já mostra que o princípio da autoridade, do governo da casa, do governo do jardim, o princípio da autoridade já foi estabelecido por Deus antes da queda. Então, sobre os ombros do homem, do marido, pesa essa responsabilidade de ser o cabeça, o chefe da sua família, da sua casa. E no capítulo 3, versículo 16, Deus deixa isso de maneira muito mais clara. Abrindo um parêntese aqui no capítulo 3, versículo 16, quando Deus diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Algumas pessoas interpretam esse versículo como se referindo à questão sexual. O teu desejo sexual será para o teu marido e ele vai governar, vai dominar sobre você. Mas o sentido aqui, alguns autores entendem que esta palavra governar, o teu desejo, é a mesma que nós encontramos no capítulo 4 de Gênesis, quando a Bíblia se refere ao pecado tentando dominar o coração de Caim. E Deus diz assim: o pecado está à porta para te dominar, mas cumpre a ti dominá-lo, não deixar que ele te domine. Então, entendo que a interpretação mais correta de Gênesis capítulo 3, versículo 16, é que em algum momento a mulher tentaria se insurgir contra essa autoridade do marido, e aí Deus está dizendo: cumpre a ti governar. Meus irmãos, o que é que o movimento, e a gente precisa pegar aqui dentro desse tema, movimento feminista, o que é que o movimento feminista tem feito hoje? Se não insurgir-se contra o princípio da autoridade patriarcal estabelecida por Deus no âmbito da família. E deixa eu só adiantar aqui, para que as irmãs, as mulheres que estão nos ouvindo, o princípio do governo do homem na casa, sobre a mulher, sobre os filhos, deve ser sempre exercido em amor. Eu gostaria só de adiantar essa matéria que nós vamos tratar mais à frente, para que nesse primeiro momento não fique aquela impressão, né, de que Deus simplesmente colocou o homem como chefe da casa, como um déspota, né, como um ditador, e que todos devem se submeter às suas regras, às suas determinações, sem questionar. O princípio da sujeição não é esse. A mulher, ela se sujeita, né? Ou seja, ela se coloca debaixo da autoridade do marido, que foi estabelecida por Deus no contexto do casamento. Agora, observe como o apóstolo Paulo trata sobre esse assunto na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A ideia de cabeça aqui é aquele que dá o norte, aquele que dá a direção, que governa. Então, assim como Cristo é o cabeça de toda a criação, é o cabeça do homem, Deus estabeleceu o homem como um representante dele, como cabeça dentro do lar. Nós vamos ver mais à frente. Homens, não fiquem muito animados não, porque isso traz sobre nós um peso, uma responsabilidade grande demais, que Deus vai cobrar de nós. Então, esse é o princípio, de que Deus estabeleceu, assim como Cristo é o cabeça da criação, o cabeça do homem, o homem, é o cabeça da mulher. Aí tem até uma piada, né? Já gostam de fazer a piada com as coisas. O homem é o cabeça e a mulher é o pescoço, né? Esse princípio não passa, não vale, porque Deus estabeleceu essa ordem. Um segundo texto que eu gostaria de ler é Efésios capítulo 5, verso 22, reforçando esse preceito da submissão. Paulo diz assim: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O outro texto da carta de Paulo, Colossenses,
capítulo 3, versículo 18. Colossenses capítulo 3, verso 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então, meus irmãos, estabelecer esse ponto aqui, esse princípio, é necessário. Igualmente as mulheres. Igualmente em que sentido? Nesse sentido de que Pedro está dizendo que nas relações humanas existe o preceito da sujeição. No contexto da instituição casamento, há também esse preceito. E aí Pedro continua, ele diz assim: para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Observe que Pedro está dizendo que a sujeição da mulher ao marido no contexto de um casamento misto, nesse primeiro momento Pedro ventila esse tipo de relação. Ele diz, para que se o marido ainda não crente, ele possa ser ganho sem palavra alguma. É importante destacar que Pedro não está dizendo que a mulher, no contexto de um casamento em que ela é crente, o marido não, ela não deva falar de Cristo, ela não possa aproveitar ali em algum momento com sabedoria, com discernimento, e falar de Cristo diretamente para ele. Mas o que Pedro está enfatizando é o seu procedimento, sem dizer uma palavra, e esse procedimento tem a ver com a sujeição que ele falou anteriormente. Sem dizer uma palavra, este homem possa vir ao conhecimento do Senhor. E ele continua, ainda no verso 1. Por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. O comportamento da mulher, no contexto da casa, fala mais que 1000 palavras. Os gestos, a maneira como ela trata o seu marido, os filhos, isso diz, ela transmite muito mais conceitos do que quando ela fala. O que Pedro está dizendo é, a sua própria vida pode ser um testemunho vivo para o seu marido. Aqui uma palavra especialmente para aquelas irmãs, para pessoas que vivem nesse contexto. E aqui, de modo especial, as esposas cujos maridos ainda não entenderam o Evangelho de Cristo Jesus. O procedimento de vocês, como Pedro coloca aqui, o comportamento cheio de temor, uma vida piedosa, de respeito a Ele, de entender que, a menos que Ele esteja ferindo algum princípio importante da palavra de Deus, você deve atentar ao que Ele fala, seguir as determinações. Isso não significa dizer que você não tem opinião, não é isso que Pedro está ensinando, está dizendo. Mas quando você reconhece a autoridade do seu marido, e mais do que isso, o respeita a sua autoridade, isso serve de testemunho da sua fé para o seu marido. Meus irmãos, minhas irmãs, o gestual de uma mulher, especialmente reconhecendo a liderança, eu não estou falando aqui de um contexto de abusos, eu estou falando de um contexto normal. O reconhecimento da esposa, da liderança do seu marido, isso aflora nele o espírito da liderança. Como Pedro coloca aqui, o comportamento cheio de amor, cheio de temor, isso faz com que o espírito da liderança aflore
no homem, porque ele não tem ali no lar uma competidora com ele, para ver quem fala mais alto, para ver quem dá a última palavra, para ver quem tem mais autoridade dentro do lar. Então o que Pedro está dizendo é que o comportamento da mulher tem um impacto significativo no contexto do casamento. Todos nós sabemos a importância de uma mulher dentro de casa. Eu diria, meus irmãos, que a mulher, ela é o grande ponto de equilíbrio dentro de uma casa, no sentido de que o seu procedimento, a maneira como ela conduz as coisas, vai determinar muito acerca da saúde ou não do ambiente de casa. Então, Pedro está dizendo que, ao observar o honesto comportamento, procedimento, esse marido, ele possa ser ganho sem nenhuma palavra. Pedro continua o seu argumento, e ele diz no verso de número 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Pedro não está aqui dizendo que a mulher não deva se arrumar, se enfeitar. Isso é natural da mulher. Querer se arrumar, se apresentar bela. Isso é natural. Arrumar cabelo, unha, roupa, enfim, calçado. A ênfase de Pedro não está na proibição, mas no senso de valor que nós devemos dar a estas coisas. O que Pedro está dizendo é: não estabeleça como prioridade na vida de vocês os adereços externos, como frisado de cabelo. E ele usa 3 elementos aqui. Ele fala sobre o cabelo, fala sobre as joias e fala sobre as roupas. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: não se preocupe com essas questões exteriores, a ponto de se esquecer que a beleza maior, melhor, e que é mais levada em conta diante de Deus e que é mais importante para o contexto do casamento, é aquilo que tem no homem interior. É o que ele diz aí: seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Cuidem-se, mulheres, homens, cuidem do cabelo, cuidem das vestes, cuidem do corpo, mas não estabeleça isso como sendo a prioridade, o elemento mais importante. Deixe-me abrir um parêntese aqui. Na era da superexposição, onde as pessoas cada vez têm mais a necessidade, quase que um dever de se expor, essa verdade aqui da palavra de Deus é necessária para a gente refletir. Falando aqui especificamente sobre as mulheres, cuidam do corpo, se apresentam impecáveis para os seus maridos. Mas se vocês quebram o primeiro princípio da sujeição, do reconhecimento da sua autoridade, o restante fica bastante prejudicado. Porque a convivência, na convivência, esses adereços externos têm um impacto menor do que aquelas qualidades interiores que nós demonstramos diariamente no nosso procedimento. Então, Pedro diz: seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, qual é de grande valor diante de Deus. Quais são os trajes exteriores que Pedro fala? Cabelo, o cuidado do cabelo, joias, os penduricalhos, e, enfim, as joias, as roupas. Agora, observe que Pedro faz um contraste com os adereços internos do coração. E aí ele fala, em primeiro lugar, meus irmãos, do trajo incorruptível. O cabelo muda,
O corpo muda, a aparência física muda. O corpo que você tem hoje, as mulheres, e de modo especial a gente precisa enfatizar isso, porque elas são mais suscetíveis à escravidão do padrão de beleza que é estabelecido hoje pela mídia, né? Pelas grandes mídias. Então, os adereços externos são corruptíveis. Você não vai ficar com o mesmo corpo para o resto da vida. Você não vai ficar com o cabelo para o resto da vida, esse cabelo que você tem. Em contrapartida, Pedro diz que há trajos que são incorruptíveis. O caráter, a moral da mulher, a sua dignidade, a maneira como ela se conduz em casa, no trato com os seus filhos, com o seu marido, na sociedade, na igreja, a maneira como ela se comporta, esses trajos são incorruptíveis. Não envelhecem, não enrugam, não murcham, pegando aqui a expressão do capítulo 1, quando Pedro fala da nossa salvação, contrastando com as esperanças e as recompensas desse mundo. Minhas irmãs, os trajos internos do homem interior são incorruptíveis. Mas Pedro diz que esses trajos se caracterizam pela mansidão e pela tranquilidade. Olha o que ele diz: trajo incorruptível de um espírito manso e tranquilo. A mansidão. Uma mulher mansa, piedosa. Meus irmãos, o que eu estou falando aqui, eu sei que não contempla os mais diversos contextos familiares e que às vezes impõe situações difíceis, né, sobre a mulher e sobre o homem também. Mas a mansidão de uma mulher é mais impactante sobre o seu marido do que a sua bravia, do que a sua demonstração ou tentativa de demonstração de forças. Observe como há uma inversão de valores. Do ponto de vista da cultura hoje, quais são as mulheres de fibra? São aquelas que vão à luta, que competem, que lideram, que são grandes realizadoras, que fazem grandes coisas, que dão ordem. Estes são os valores que o mundo hoje estabelece como sendo talvez os mais, os melhores para a mulher do século 21. Mas do ponto de vista bíblico, os trajos de uma mulher cristã se caracterizam pela mansidão e pela tranquilidade, espírito manso e tranquilo. E aí olha o que Pedro diz: que é de grande valor aos olhos de Deus. Se aos olhos da sociedade, do mercado de um modo geral, do mercado de trabalho, a mulher que é louvável, a mulher que é de grande valor é a mulher de fibra, é aquela que sai para competir, é aquela que bate de frente. Do ponto de vista de Deus, a mulher de grande valor é aquela que é trajada com os adereços da mansidão e da humildade. E aí deixa-me fazer uma observação aqui. Via de regra, quando a mulher se comporta assim, aflora no marido o espírito de liderança, de proteção. De acordo com o que Pedro vai colocar mais à frente, a mulher sendo a parte mais frágil. Ou seja, quando a mulher realmente ela entende esse papel dela no contexto do casamento, eu entendo que isso aflora no homem o espírito da liderança. Agora, quando há competição, para ver quem manda mais, para ver quem é mais forte, para ver quem tem mais pulso de liderança, entendo que isso não deveria ser assim, mas em algumas situações há a tendência de que o marido recue, ou no mínimo bata de frente.
Agora, olha o exemplo que Pedro usa, versos 5 e 6. Homens, daqui a pouco chega a nossa vez. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Vejam que Pedro volta ao Antigo Testamento para estabelecer uma analogia. Qual é o parâmetro de comparação? A Escritura. Pedro não toma nenhum exemplo da cultura em que ele vivia, romana, da cultura secular, mas Pedro se vale do exemplo bíblico de Sara, e ele diz: as santas mulheres do passado. Santas aqui não significa que eram perfeitas, perfeitas donas de casa, perfeitas esposas perfeitas, mães perfeitas, mas significa que elas estavam num relacionamento correto com Deus, por isso são ou eram santas, e estando num relacionamento com Deus, Deus se agradava delas, por terem um espírito manso e humilde, que agrada a Deus, conforme Pedro diz no verso de número 4. Elas são santas porque estão num relacionamento correto com Deus. Agora, o que é que torna essas mulheres santas? Eu já falei em primeiro lugar que elas esperavam em Deus. Elas também se ataviaram, é isso que Pedro diz, como se ataviaram outrora as santas mulheres. Ataviar aqui tem a ver com a vestimenta, mas não a vestimenta física, os trajos do homem interior, incorruptível. Essas mulheres se ataviaram, se vestiram dessas virtudes cristãs. Mulheres, não busque no movimento feminista referências para o seu comportamento. O movimento feminista, assim como o machista, são diabólicos, porque subverte ou tenta subverter a ordem de Deus. Se ataviem, se vistam como as santas mulheres, que se vestiram de trajos de humildade, de serenidade. E aí Pedro diz que elas eram submissas ao seu próprio marido. Agora, é importante destacar, ele diz que Sara chamou Abraão de Senhor. Significa que as mulheres hoje devem chamar os seus maridos de Senhor? Absolutamente não. O que Pedro está trazendo aqui é um princípio do respeito que Sara tinha a Abraão. Era comum naquela época as mulheres se dirigirem aos seus maridos em sinal de respeito, chamando-lhes de Senhor. Hoje isso não faz parte da nossa cultura, mas a mulher pode demonstrar pelo seu procedimento que ela segue esse mesmo padrão, reconhecendo a autoridade do seu marido e não se insurgindo contra ela, reconhecendo a autoridade dele no contexto do casamento. E aí Pedro diz o seguinte: da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Meus queridos, assim como Abraão é pai da fé, Sara é a nossa mãe. E aplicando de maneira mais apropriada aqui às mulheres, Sara é a mãe das mulheres, quanto ao seu procedimento, quanto à sua maneira de lidar com as questões do casamento, no contexto do lar. Vamos ler o que diz o profeta Isaías no capítulo 51, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 51, versículos 1 e 2. Ouvi-me vós, que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha, de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque
era ele único quando eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Então, o profeta Isaías, Deus aqui estabelece Abraão como pai da nação de Israel espiritual e Sara como sendo a sua mãe. Então, as irmãs devem olhar para o procedimento das mulheres bíblicas, como elas se ataviaram, e não para os movimentos modernos, porque o nosso padrão de referência não é a cultura, mas a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Homens, vamos lá, versículo 7. Observe que Pedro começa da maneira muito parecida como ele começou o verso 1. E ele diz: maridos, vós igualmente. Esse igualmente aqui se refere ao quê? Ele aparece aqui em que sentido? Pedro está dizendo que o marido deve, assim como a mulher se submete a ele, ele deve se submeter à mulher? Entendo que não. Esse igualmente aqui, da mesma forma que nós mencionamos o verso 1, ele precisa ser entendido dentro do contexto do capítulo 2, quando Pedro está falando da sujeição que há entre as relações sociais, e de modo especial aqui, Pedro está se referindo à relação de sujeição que o homem tem a Cristo. Foi isso que nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Ou seja, o homem está sujeito a Cristo e a mulher está sujeita ao marido. Portanto, o marido precisa entender que a sujeição da mulher precisa ser entendida nesse sentido de que ele também está sujeito a Cristo. A sua autoridade no contexto da família, sobre a mulher, sobre os filhos, na condução, no pastoreio, deve se sujeitar. Essa liderança deve estar sujeita aos ditames de Cristo. Nesse sentido, ele não pode ser um líder ao seu bel prazer. Ele não pode liderar, não deve liderar a sua família conforme o seu entendimento, mas conforme a sujeição que ele tem a Cristo. E aí, meus irmãos, é importante a gente entender como é que Pedro diz que Cristo cuidou da sua igreja. Vamos ao livro de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Olha só. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Observe, a igreja está submissa a Cristo e Cristo se entregou por ela. O princípio aqui é que a liderança do marido é sacrificial. O governo do marido dentro de casa deve ser entendido à luz do governo de Cristo sobre a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, como o marido é o cabeça da mulher. Cristo, como cabeça da igreja, morreu, se entregou em sacrifício por ela. Esse é o mesmo princípio que cabe ao marido. E aí alguns autores estabelecem uma analogia interessante. Eles dizem que a mulher, para dar a vida, para gerar vida, sangra naturalmente, se referindo ao seu ciclo mensal de menstruação. O homem, ele dá o seu sangue pela sua mulher de maneira sacrificial. Se necessário for, ele deve enfrentar a morte por causa dela, por causa da sua esposa. Essa é uma das motivações, por exemplo,
que os soldados, já vi vários relatos de soldados americanos quando eles estão na guerra, questionados do porquê eles vão com tanta força, com tanto vigor, sabendo que podem morrer, e muitos morrem. Eles dizem: porque eu quero garantir a liberdade da minha esposa e dos meus filhos e das próximas gerações. É por isso que eu vou ao campo de batalha, eu me coloco na frente de um canhão e morro pela liberdade da minha pátria, porque a minha pátria estando livre, a minha família e as gerações, os meus filhos estarão livres também. E aí Pedro continua, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Essa expressão aqui, viver a vida comum, significa esteja presente, seja atencioso, esteja dentro de casa, não se afaste do lar, não cuide demais das coisas fora de casa, a ponto de se esquecer das coisas de dentro de casa. Meus irmãos, homens, como nós muitas vezes erramos nesse sentido. Tem tanta demanda para a gente dar conta fora de casa, demandas profissionais, questões que a gente tem que resolver na empresa, no trabalho, na escola, enfim, demandas de lazer. E a gente está tão preocupado com a vida fora de casa, que às vezes nos esquecemos da vida comum. Quantos maridos que às vezes se tornam escravos do trabalho, nunca viajam com seus filhos, e viajar não precisa ir longe não, ir na roça, ir ali, na Cachoeira dos Alves. Eu nunca fui não, nunca fui na Cachoeira dos Alves não, já fui em Itaitu, mas eu estou falando aqui no contexto de Jacobina, né? Mas está presente, é isso que Pedro está dizendo: maridos, vivam a vida comum do lar. Sabe o que é que nós muitas vezes, homens, fazemos? E aí há uma inversão de papéis. A gente acha que o nosso papel é semelhante àquele do homem da época das cavernas, em que o homem saía e a única ocupação dele era trazer o alimento à caça no final do dia. E toda a tarefa, toda a responsabilidade de cuidar dos filhos, enfim, ficava sob a responsabilidade da mulher. Hoje, como é que a gente procede? Muitas vezes nós homens, trabalha fora de casa e quando chega em casa, a poltrona, o sofá é nosso, a televisão é nossa, a internet é nossa, e aí pouco estamos, me desculpem o gestual, pouco estamos aí para as questões da nossa casa. O que Pedro está dizendo: maridos, estejam presentes. Larry Crabb escreveu um livro, é psicanalista, e ele fala a respeito do silêncio de Adão. O silêncio de Adão no momento em que Eva pecou. E esse autor defende a tese de que Adão não estava distante de Eva quando ela tomou o fruto e comeu. Ele não fez nada. Comeu também. Além de comer, não fez absolutamente nada. Não repreendeu Eva, dizendo: olha, Deus me disse que não era para comer, você não vai comer. Deus ordenou que nós não devíamos comer desse fruto, Eva, e você vai deixar esse fruto aí. Você não vai seguir a voz da serpente. Muitas mulheres têm seguido a voz da serpente, ouvido a voz da serpente. E me entendam, a voz da serpente hoje, personalizada nos mais diversos movimentos e opiniões que circulam por aí, porque os seus maridos não têm vivido a vida comum do lar. Maridos, entre os quais eu me incluo, quantas vezes nós temos pecado contra Deus e contra as nossas famílias, não vivendo a vida comum do lar. E aí Pedro continua, tem mais coisa, hoje eu vou me estender um pouco mais, até a gente concluir o verso de número 7. Pedro continua, ele diz: com discernimento. Essa palavra discernimento significa literalmente conhecer. O que Pedro está dizendo é: conheça a sua mulher,
Saiba ou procure saber como ela funciona. Quais são os anseios, os desejos, os medos, talentos, esperanças, sonhos? Do que é que ela gosta? Do que é que ela não gosta? O silêncio hoje dentro dos nossos lares é tão grande que a gente não se conhece, a gente não sabe o que o outro gosta. E o que Pedro está dizendo aqui: viva a vida comum do lar com discernimento, conheça a sua mulher, procure conhecer o que ela gosta. Eu indico um livro, nós já inclusive estudamos aqui numa determinada ocasião, numa palestra para casais, As 5 Linguagens do Amor. Nesse livro, o autor diz que existem maneiras diferentes como as pessoas se sentem amadas. Algumas pessoas, no contexto do casamento, alguns cônjuges, especialmente a mulher, ela se sente amada quando o marido ajuda nas tarefas de casa, lavando o prato, varrendo, arrumando a cama, enfim. Então, é dessa maneira que ela se sente honrada, amada. Existem outras situações em que a linguagem do amor, são 5 que ele cita, né? Primeiro, serviços prestados. Não sei se eu vou me lembrar todas, não anotei. Palavras de afirmação, elogio. Né? Tem gente que se sente mais amada quando é o tempo todo elogiada, reconhecida pelo marido. Toque físico. Tem gente que há necessidade de ser tocado. E você pode dizer 1000 palavras, você pode ajudar nas tarefas de casa, mas se você não toca, não abraça, não cheira, como a gente baiano gosta de dizer, a pessoa não se sente amada de maneira profunda. A questão da sexualidade, e existe mais uma linguagem que eu não vou me lembrar aqui agora. O ponto que eu quero destacar o que Pedro está dizendo procure descobrir qual é a linguagem do amor da sua esposa e vice-versa. E aí Pedro continua dizendo: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Porque o marido deve estar presente no lar, porque ele deve conhecer a sua esposa, especialmente para entender, como diz a Escritura aqui, que ela é a parte mais frágil. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Pedro diz que a mulher é a parte mais frágil, não significa que ela é menos capaz intelectualmente. Não significa que ela é menos incapaz, menos capaz moralmente, espiritualmente. Pedro não está dizendo que ela é inferior ao homem, nessas virtudes que eu acabei de mencionar. Pedro está se referindo aqui à força física mesmo, à resistência. E nós sabemos que a capacidade física de uma mulher é menor do que a do homem. O que Pedro está dizendo aqui pelo fato da mulher ser a parte mais frágil, o homem deve assumir a parte mais dura do relacionamento. Às vezes, e deixa-me aplicar aqui a um contexto específico, não só o trabalho manual, quando tem que remover uma coisa de um lugar, levar para o outro, cuidar das tarefas de casa, consertar uma coisa, consertar outra, que via de regra, nós homens somos relapsos nesta questão. Mas, por exemplo, a correção dos filhos, numa situação mais difícil, o marido deve entender que o peso maior da responsabilidade dele, acima de tudo, pelo fato dele desempenhar a função de ser o representante de Deus no contexto da família. Ele é o sacerdote do lar. Então, o peso maior, o fardo maior da responsabilidade emocional da casa, o marido deve trazer para si. As decisões, ele precisa tomar à frente, precisa estar à frente. Precisa resolver uma questão, ele tem que estar à frente. Não pode empurrar a mulher para frente e se esconder atrás. E a mulher precisa entender esse papel do homem, não querer rivalizar com ele. Porque pode acontecer o seguinte, dele até ter a iniciativa, mas pelo fato dessa competição por liderança, para ver quem manda mais, para ver quem dá a última palavra,
pode, de maneira errada, o marido retroceder e dizer, vá, você quer tomar a decisão, você quer ir, vá. Então, é importante que o marido considere isso. Agora, observe. Pedro fala que a mulher é a parte mais frágil, e eu já expliquei que a fragilidade aqui é no sentido físico, não é moral, não é espiritual, não é intelectual, de forma nenhuma, é físico. Agora, olha o que Pedro diz. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Aqui Pedro iguala os dois. Em termos de função, o marido tem uma, a mulher tem outra. Em termos de função, o marido é o cabeça do lar, é o chefe da sua casa. A mulher precisa se submeter à sua autoridade, que deve ser exercida com amor. Aí Pedro vem, no final do verso 7, diz: quanto à fé, quanto ao valor, quanto à dignidade, vocês são co-herdeiros da mesma graça. Eu gostaria de ler o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nos diz assim o texto: Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. No aspecto espiritual, existencial, moral, espiritual, ético, valor quanto ao ser humano, homem e mulher estão em mesmo pé de igualdade perante Deus. Quanto à função, não. Não confunda as coisas. Função é uma coisa. Questão de ser, questão ontológica, questão de valor, ambos têm o mesmo diante de Deus, estão em pé de igualdade diante de Deus. Agora, meus irmãos, eu concluo com essa severa observação de Pedro. Esse é o único lugar, ou um dos poucos lugares, onde a Escritura fala diretamente de orações sendo bloqueadas. E aí Pedro conclui dizendo assim: para que não se interrompam as vossas orações. Vossas de quem? Dos maridos? Entendo que num primeiro momento Pedro está falando sobre isso, porque o marido, como sacerdote do lar, ele é o representante de Deus dentro daquela família. Como sacerdote, as suas orações, as suas interlocuções com Deus são bloqueadas. Se ele não assume o seu papel corretamente, mas entendo que isso aqui se aplica à mulher também. Entendo que quando a mulher, ela não cumpre também o seu papel no contexto do casamento, as suas orações são interrompidas. No primeiro momento, o que Pedro está dizendo é que se um marido não estiver vivendo com a sua esposa, presente no lar, atuante, tratando como o vaso mais fraco, como a parte mais frágil, concedendo honra às suas orações como marido e às suas orações como sacerdote, podem ser interrompidas. O relacionamento horizontal entre homem e mulher afeta o nosso relacionamento com Deus. Um não está dissociado do outro. A sua relação com a sua mulher e com o seu esposo afeta a sua relação com Deus. Esse relacionamento é tão fundamental e tão importante que, se ele for ignorado, ele pode simplesmente anular esse relacionamento, bloquear esse relacionamento com Deus, as suas orações especificamente. Eu vou ler aqui algumas coisas que escrevi para caminhar para a conclusão. Se o marido trata mal a esposa, se ele não mostra respeito e afeto adequados, se houver brigas, ciúmes,
e contendas entre eles, suas orações não serão respondidas. Deus não aceita as orações que marido e mulher oferecem num ambiente de luta, briga e discórdia. Ele quer que se reconciliem, para que possam orar juntos em paz e harmonia, e assim gozar as incontáveis bênçãos divinas. Parece que pela porção maior que Pedro dedica a tratar sobre a mulher, parece que a intenção de Pedro é mais tratar a questão da mulher. Mas eu entendo que na pouca porção, no único versículo que Pedro trata sobre o papel do homem, a responsabilidade dele é muito maior. Ele precisa viver a vida comum do lar, estar presente. Ele precisa discernir, conhecer o contexto da casa, especialmente conhecer a sua mulher. Ele precisa ter consideração à mulher como a parte mais frágil, ser macho e assumir o peso maior das responsabilidades da casa. Precisa tratá-la com dignidade, porque os dois são herdeiros da graça em Cristo, estão em pé de igualdade, para que as suas orações, as suas noites de clamor, não virem pó por conta desse relacionamento quebrado com a sua esposa. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de buscar na Escritura orientações para o nosso relacionamento conjugal. Eu sei que a cultura diz outra coisa. Vocês, mulheres, no contexto de trabalho de vocês, as mulheres dizem outra coisa. Se insurjam contra o seu casamento, contra o seu marido. Esse homem não te merece. Você é muito nova. Você tem perdido o tempo. A sua vida se resume a ser mãe, esposa e cuidar da casa. Você precisa sair de casa e viver os seus sonhos, ganhar a sua vida. Você precisa se insurgir contra essa cultura judaico-cristã machista, patriarcal. Nós somos absolutamente contra o machismo, porque ambos têm fundamentos diabólicos. Mas o princípio da liderança do homem patriarcal é divino. Homens, mulheres, mulher não é um capacho. Meus irmãos, as mulheres têm sido tratadas hoje, e a gente vê na cultura, a música, as letras que a gente ouve hoje nas músicas se referindo à mulher, é de corar de vergonha. Em alguns momentos você se sente envergonhado em passar na rua e ouvir determinadas músicas com a sua esposa e com a sua filha ao lado. A poesia, as artes sempre retratam a mulher objetificada como sendo um pedaço de carne, cobiçado pelos homens. E quantas vezes a mulher, achando que está sendo valorizada, ela entra nesse godo, nesse engodo, nesse engano. Que Deus tenha misericórdia e nos dê a graça, às irmãs, de serem mulheres, conforme o padrão bíblico, aos homens, de serem maridos, esposos, conforme o padrão da Escritura. Amém. Vamos orar. Deus, as referências para nós, quanto ao casamento, quanto à nossa relação com o nosso cônjuge, é a Tua palavra, não a cultura. Quem define como devemos nos portar no nosso relacionamento conjugal é a Tua palavra, e não o que as pessoas dizem, não o que a opinião pública diz. Deus protege, cerca as nossas famílias, os casamentos. Deus, se alguma mulher que tem ouvido a Tua palavra já foi picada
por esse veneno maligno do feminismo, que, entre outras coisas, tenta subverter a autoridade do homem no contexto da casa. Que o Senhor abra os seus olhos, abra os olhos dessas mulheres, para que elas vejam a beleza do papel que elas têm no contexto da família. Ó Deus, que elas se ataviem, que elas se vistam dos trajos do homem interior, humildade, simplicidade. Ó Deus, quanto aos homens, que o Senhor nos dê a graça de vivermos o amor de Cristo no contexto do nosso lar. Tem misericórdia de nós quando não fazemos isso. Ó Deus, quando não tratamos as nossas esposas com amor, tem misericórdia de nós, nos perdoa. Quando nós não a honramos, quando nós não reconhecemos que ela é a parte mais frágil, ó Deus, e a nossa postura é dura, tem misericórdia de nós. Porque nós não queremos que a nossa relação com o Senhor também seja afetada, que as nossas orações sejam interrompidas por conta do nosso procedimento pecaminoso com o nosso cônjuge. Ajuda-nos, portanto, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, queremos agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, aqueles que não puderam ficar conosco também até o final. Continuem compartilhando essa transmissão nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam alcançadas. Quero convidá-los também a participar conosco durante as nossas transmissões aqui, sempre aqui na página do Facebook da nossa igreja. Você pode, inclusive, curtir, porque todas as vezes que a gente fizer uma transmissão, o Facebook lhe manda uma notificação, um aviso, e você não perde. Nós transmitimos os cultos de oração, terças-feiras, às 7h30 da noite. Você pode participar colocando ali no chat, nos comentários, o seu pedido de oração, e a gente menciona e ora aqui no mesmo momento. Nas quartas-feiras nós temos o nosso estudo bíblico, às 19h30, continuaremos o estudo da carta de Pedro. Nos domingos, pela manhã, 9h30, estamos estudando o livro de Provérbios, vamos entrar agora no capítulo 3, e no domingo à noite, 7h30, nós temos um momento de adoração também, tá bom? Queremos convidá-lo. Deus abençoe você, a sua família, te dê um restante de noite em paz e um sono restaurador na sua presença. Amém.